Há 3 semanas nós começamos a estudar sobre as razões de por que continuar vivendo diante de tantas complicações, né? Vida de sofrimento que nós passamos. E aí, o que que a Bíblia nos ensina? O que que a gente pode aprender do Senhor, da palavra dele, acerca de uma esperança, de uma determinação, de motivos para nós continuarmos vivendo? E nós começamos a estudar então, e o primeiro motivo foi a morada com Cristo. Um dia nós iremos morar com Jesus. O segundo motivo foi o tribunal de Cristo. Um dia nós prestaremos contas a Deus. O terceiro foi o amor de Cristo que nos impulsiona. E hoje nós veremos acerca da mensagem de Cristo. Então, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16, nós veremos acerca dessa mensagem que o Senhor nos deixa e ela nos serve como motivo para continuarmos vivendo e testemunhando do Senhor. E como é uma mensagem, a mensagem de Cristo que ele deixou para nós, eu gostaria que você pensasse e tentasse memorizar 4 palavras, 4 ações que nós devemos ter nesse processo de entregar a mensagem de Cristo. Essa primeira palavra que eu gostaria que você fixasse é acerca de contemplar. Contemple. Contemple a cruz. Contemple o que Deus fez. Veja, perceba, note aquilo que Deus fez por nós. O que que Deus fez por nós? Deus fez de Cristo oferta pelo nosso pecado. No versículo 21, fala: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Irmãos, veja esse versículo como ele é impactante, determinante na nossa vida. Deus fez de Cristo que não tinha pecado. Ele o fez pecado por nós. Cristo sofreu o castigo que era nosso. Ele levou sobre si na cruz. No versículo 19, diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E para te ajudar a entender um pouquinho, eu gostaria que você pensasse um pouquinho em termos de crédito, de débito, ok? Então, em primeiro lugar, Deus colocou os nossos pecados na conta de Jesus. Lembre que Jesus é justo. Nele não havia pecado, não há pecado. Os pecadores somos nós, eu e você. Nós pensamos coisas erradas, nós falamos coisas erradas, nós fazemos coisas erradas. Os nossos desejos, eles estão desgovernados. O nosso amor está desgovernado. A nossa vida interior está uma bagunça. As nossas ações, muitas vezes nós fazemos aquilo que nós não queríamos fazer. Quando nós menos esperamos, nós estamos experimentando consequências dos nossos erros. Nós somos pecadores. Mas o texto diz que Deus colocou os nossos pecados na conta de Jesus. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado. Veja, um versículo impressionante em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja o que esse texto nos diz, que Cristo ele nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição no nosso lugar. Veja o amor de Deus, veja o sacrifício de Deus. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo foi pendurado no madeiro, porque eu e você não poderíamos pagar a dívida que nós tínhamos dos nossos pecados. E Cristo então tomou o nosso lugar. O justo, se tornou oferta pelo pecado no lugar dos injustos, no meu, no seu, de toda a humanidade. Então Deus colocou os nossos pecados na conta de Jesus. E não apenas isso, mas Deus também colocou a justiça de Deus na nossa conta. Nenhum ser humano consegue, por boas ações, se tornar justos. Apenas através de Jesus que nós somos declarados justos.
Você pode se esforçar o tanto que for e tentar ter a vida mais justa possível. Você nunca vai se tornar justo diante de Deus, porque o homem não consegue chegar até Deus com suas boas obras. Os homens estão separados de Deus por causa dos pecados. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. Veja, a obediência à lei não torna ninguém justo aos olhos de Deus. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, porque ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Isso parece tão fácil para nós entendermos, mas é muito difícil. Porque quando nós transgredimos a lei de Deus, automaticamente nós entendemos que a gente perdeu a salvação. Mas se nós perdemos algo que nós conseguimos obter, aí tudo bem, mas a salvação não foi obtida por nós. A salvação é pela graça, é por meio da fé, é um dom gratuito, é um presente que Deus nos dá por meio da fé em Jesus. Nada que você venha a fazer vai aumentar o amor de Deus por você. E nada do que você deixe de fazer vai diminuir o amor de Deus por você. Porque o amor de Deus por nós é incondicional. Não porque nós somos valiosos, mas porque Deus é o único digno de toda a adoração. Ele ama aqueles que não merecem ser amados. Ele se sacrifica no lugar daqueles que são pecadores. Então nós devemos contemplar esse amor, contemplar o que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Ninguém se torna justo diante de Deus. Nós somos declarados justos por meio da fé em Cristo. E isso aqui é mais que perdão, porque perdão é cancelar a dívida. Isto aqui é justificação. Deus está acreditando a sua justiça, a justiça de Jesus, nos pecadores que creem. Jesus é o único inteiramente justo, que tomou sobre si no Calvário o nosso pecado e suportou o castigo que nós merecíamos. O Salvador sem pecado tomou sobre si os nossos pecados, para que pudéssemos nele, em Cristo, ter a justiça de Deus. Veja que troca maravilhosa. Ele recebeu o castigo e ele ofereceu a sua justiça. Tudo isso provém de Deus. O versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Veja, não é o homem que chega até Deus. É Deus que vem até o homem. Deus é a parte ofendida e ele é que foi atrás dos pecadores. É ele que veio atrás, foi atrás de Adão e Eva lá no jardim. Nós, como pecadores, nós fugimos de Deus, nós nos escondemos. Tem coisas que só nós sabemos, ninguém pode saber porque é muito vergonhoso. Tem coisas do nosso passado que nos assombram hoje, porque os nossos pecados, na medida quando a gente praticou eles foram até saborosos, mas a consequência é amarga, é fuga, é medo, é vergonha. E aí Cristo então toma o nosso lugar na cruz, ele vem até nós para nos resgatar. A religião é o esforço humano de chegar até Deus, mas o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, é quando Deus santo, justo, ele vem até o homem pecador e abre então esse caminho até Deus santo. A gente pode agora nos achegar até Deus por meio do que Jesus fez. Então nós devemos, ao entregar a mensagem de Cristo e viver aqui nessa terra, a gente precisa contemplar o que Cristo fez. É esse amor de Deus que nós vimos na mensagem passada que nos incentiva, nos motiva, nos impulsiona a viver para Jesus aqui. Então a cruz de Cristo, vazia, representa o meu perdão, a minha reconciliação com Deus, a minha aceitação diante de Deus. Não precisamos mais aplausos humanos, não precisamos mais afagos humanos,
O que nós precisamos é de Jesus, ressurreto, vivo, e que nos dá a certeza de que um dia nós estaremos com Ele. Então, Cristo sofreu a penalidade do pecado no nosso lugar. Tente guardar essa palavra, contemple. Contemple o que Deus fez na cruz. A segunda palavra é experimente. Experimente a transformação de vida. No versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele fala assim: nós não devemos mais olhar as pessoas do ponto de vista humano. Um dia a gente até fez isso por Jesus. Ele diz: do modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As pessoas, elas não devem ser vistas dentro da perspectiva humana. As pessoas não podem ser vistas por causa da cor da pele delas. As pessoas não devem ser vistas por quanto que elas recebem, aonde elas moram, como elas se vestem, qual que é a aparência delas. Isso é o ponto de vista humano. E Paulo, por algum momento, até olhou assim para Jesus, numa perspectiva humana. Mas a perspectiva de Deus, do ser humano, é que Deus nos criou para a glória dele. Deus nos criou à sua imagem. O ser humano foi criado à imagem de Deus. O ser humano não é um animal. Ele tem uma missão aqui na Terra que é dominar a criação, dominar os animais, cuidar de todo esse jardim de Deus aqui. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, para ser o regente de Deus aqui na Terra, para ser o seu representante aqui. Mas o pecado entrou no mundo e todos os seres humanos foram feitos pecadores. O pecado afetou toda a humanidade. E é por isso que o mundo está da forma como está, corrompido, depravado, as coisas não funcionam, a nossa saúde não vai bem, nós temos perdas, perdemos relacionamentos, perdemos paz, perdemos dinheiro, perdemos saúde. A nossa vida, ela é uma bagunça, a terra é uma bagunça, porque o pecado deformou todas as coisas. Quantas perguntas a gente tem aqui nessa terra que a gente não consegue entender? Mas esse não foi o plano original de Deus. Deus nos criou para a sua glória, mas o pecado deformou todas as coisas. Com a queda humana, então, com a queda, todo ser humano agora necessita de salvação. O ser humano, ele já nasce pecador. O ser humano, ele já tem as suas inclinações para o pecado. Ninguém ensina o ser humano a pecar, ele peca porque ele é pecador. Mas mediante a fé em Cristo, Deus nos torna justiça dele. Então Cristo tem o poder para transformar qualquer pessoa. Veja só que Deus transforma idólatras, Deus transforma imorais, Deus transforma adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Deus transforma essas pessoas em servos dele, servos no reino de Deus. Então Deus cria, o pecado deforma, mas Cristo transforma. A nossa condição, a minha condição e a sua, e a nossa aceitação diante de Deus são exclusivo por causa do que Cristo fez. Não depende de mim, não depende de você, é do que Jesus fez. Então Deus nos criou para a glória dele, o pecado nos deformou, mas Cristo agora nos transforma. Cristo nos resgata, Cristo nos redime. Cristo transforma os piores pecadores em servos dele. Talvez você já ouviu falar em Santo Agostinho, um homem, um grande pensador, teólogo, e ele teve uma vida muito promíscua antes de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Ele se envolveu com muitas mulheres, e depois que ele entregou a vida a Cristo, ele abandonou a sua vida de pecado, e uma das vezes ele estava andando na rua, e uma daquelas mulheres, né, que ele gostava muito, ela viu ele e falou: Agostinho, ô Agostinho, chamando ele. E ele continuou andando, ele fingiu que não estava ouvindo. E ela aumentou a voz: Agostinho, ô Agostinho. Ele continuou andando.
E no seu desejo daquela mulher de chamar o Agostinho para que eles tivessem um momento lá, ela disse assim: Agostinho, eu sou aquela, Agostinho, eu sou aquela. E aí, nesse momento, ele virou para ela e falou: mas eu não sou mais aquele. Cristo transforma, irmãos. Cristo transforma. Eu não sei como está a sua vida, o seu casamento, o seu interior, os seus pensamentos, os seus desejos. Eu só sei o que Deus fala na sua palavra, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Deus transforma, Deus faz novo todas as coisas. Deus nos reconcilia com Ele por meio de Jesus. Jesus, então, é a ponte entre o céu e a terra. É por meio de Jesus que nós conseguimos sair da terra e chegar no céu, por meio de Jesus. Jesus transformou o apóstolo Paulo, Jesus transformou Santo Agostinho, Jesus transformou a minha vida, Jesus vai transformar a sua vida. Não veja as pessoas com rótulos humanos. Os rótulos escravizam, Jesus liberta. Uma vida para Ele. Em Jesus tudo se faz novo. A primeira palavra é contemple. A segunda palavra é experimente a transformação. E a terceira palavra é represente. Nós somos embaixadores. No versículo 18, na parte B, fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos aqui na terra para levar as pessoas até Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Essa é a nossa missão. Quando você estiver desanimado, cansado, frustrado, pare de pensar em ti e comece a pensar nas pessoas que estão ao seu redor e como que você pode ajudá-las a chegar até Cristo. Porque Ele te consolou. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, depois você pode ler, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Então Deus nos consola para nós sermos instrumentos de consolo. Então é levar Jesus para as pessoas. Deus nos deu o ministério, Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós somos embaixadores, o versículo 19 e o 20, né? O 20 diz, porque somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele não vai editar a mensagem. O embaixador, muito menos, vai criar a mensagem. O embaixador, ele só transmite a mensagem. Esse é o objetivo. O embaixador, ele não quer ter aplauso humano na pátria que ele está. O embaixador quer ter o reconhecimento de quem o enviou. E nós somos embaixadores, nós não inventamos a mensagem. Nós apenas transmitimos. Se as pessoas procuram pastores, conselheiros, igrejas, elas estão procurando ouvir uma palavra de orientação, palavra de consolo, palavra de confronto, às vezes, palavra de esperança. E a dica que nós damos aqui é que a palavra que você der tem que estar na palavra. A palavra que você der tem que estar na palavra, porque nós somos embaixadores. Nós não criamos, nós não editamos, nós só transmitimos, nós só comunicamos, porque nós representamos um rei. E dentro disso, ainda como embaixadores, você já se sentiu mal aqui nesse mundo? Desconfortável, parece que não está em casa? É porque nós somos embaixadores, nós não estamos em casa. Nós estamos a caminho de casa, nós ainda vamos para casa. O nosso rei não nos chamou. No dia que ele nos chamar, e aí nós estaremos em casa, aí a gente vai estar à vontade diante do rei. Mas enquanto a gente está aqui, neste mundo, nós vamos representar a nossa pátria, pátria celestial. Nós representaremos o nosso rei. Nós testemunharemos dele. E em quarto e último lugar, a palavra que eu gostaria de deixar é fale. A primeira que a gente viu é contemple. A segunda, experimente. A terceira é represente. E a quarta é fale. Fale. Fale, porque Deus, através de nós, está fazendo o seu apelo. No versículo 20, na parte B, diz como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. No versículo 11 do mesmo capítulo, Paulo já havia dito, nós procuramos persuadir os homens.
E Deus é misericordioso. Deus é perdoador. E para você que ainda não tem Jesus e está ouvindo essa mensagem, a gente te convida a entregar a tua vida para Jesus. Faça isso. Reconcilie-se com Deus. Deus faz nova todas as coisas. As feridas que você tem, só Jesus pode curar. E as cicatrizes que você tem, Ele quer usar para que outras pessoas conheçam a Ele. Então olhe para Jesus. Você jovem que está me ouvindo, você pai de família, você esposa, você filho, você que está sozinho, você que está desesperado, olhe para Jesus, não olhe para você. Não olhe para o que você fez de errado. Não olhe para o seu passado. Olhe para Jesus. Porque quando você olha para o seu passado, você pode pensar, Deus não vai me receber. Ele recebe porque Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele faz nova todas as coisas. Não olhe para os seus desejos desgovernados, apenas se arrependa dele. É só chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou tendo uns desejos loucos aqui. Eu estou tendo uns pensamentos malucos. Deus, eu não consigo me reconhecer às vezes como gente. Chega diante de Deus e reconhece, confessa, e dizer a mesma coisa. Fale, Deus, o que eu estou pensando, falando e fazendo não está dentro do seu projeto. Me perdoe, Senhor. Então nós suplicamos para você, se reconcilie-se com Deus, corra para Jesus, experimente a justiça que vem de Cristo, não se entregue aos seus desejos, não se entregue à sua vida imoral, avarenta, idólatra, caluniadora, homossexual, não entregue a sua vida a isso, corra para Jesus, entregue a sua vida a Ele, Deus é poderoso para transformar vidas. Então, o apóstolo Paulo ainda nos chama, não receba em vão a graça de Deus. O que o texto quer dizer com isso? O texto quer dizer que nós não devemos viver para nós mesmos, mas viver para Jesus. Viver para Deus. Amigo, você só tem uma vida, amigo. Só uma. Não desperdice ela. Entrega a tua vida para Cristo. Seja transformado. Tenha esperança, tenha paz verdadeira em Cristo Jesus, uma paz que supera os problemas, um sorriso que supera as feridas. Entrega a sua vida a Cristo. E, em último lugar, não adie a sua decisão. O versículo 2, no capítulo 6, diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da aflição. Deus ouve os nossos clamores. Deus ouve quando você chora. Deus ouve quando você geme. Deus ouve quando você murmura palavras de dor. Deus ouve. Deus ouve e o socorre no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. É agora, é agora. É agora o momento de você tomar uma decisão. Deus te ouve onde você está e o que você está fazendo e da forma de vida que você teve. Deus ouve a sua vida. Deus ouve a sua oração. E eu gostaria que você tomasse uma decisão por Jesus. Eu gostaria que você entregasse a sua vida para Jesus. E nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada, porque ninguém de nós é perfeito. A única ajuda que a gente pode oferecer para você é dando palavras que estão na palavra. A única ajuda que a gente pode oferecer para você é falando, eu conheço um médico. Esse médico é poderoso, esse médico nos trata, esse médico nos cura, esse médico nos faz novo de novo. Eu gostaria que você, nesse instante, fechasse os olhos. Esqueça o que está ao seu redor. Se talvez quando você ouvir essa mensagem, você estiver dirigindo, pare o carro, se conecte com Deus, fale com Deus nesse instante. Diga para Ele o seguinte, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz no meu lugar para perdoar os meus pecados. Eu os confesso e me arrependo de cada um deles. Eu entrego a minha vida ao Senhor e Te recebo como o Salvador e Senhor da minha vida. Senhor, eu lhe peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim
o tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja. Se você orou com seu coração e professou com a sua boca essas palavras, você tomou uma decisão de seguir a Jesus, de ser um seguidor de Jesus. Então procure uma igreja bíblica e que caminhe com esses irmãos em direção a Cristo, porque Jesus é o único motivo para vivermos. Se tirar Jesus, não existe mais razão nenhuma. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor se fez pecado por amor a nós. E que nós possamos levar, então, esse grande amor que nos alcançou, nós fomos reconciliados com o Senhor. Nós possamos levar as pessoas que estão aflitas, desamparadas. Use as nossas vidas com propósito. Nós sofremos, tem vezes que a gente fica até perplexo, mas desamparados nunca, porque o Senhor está cuidando de nós. Então, que o Senhor nos ajude enquanto estivermos aqui nessa terra, para levarmos o Evangelho do Senhor a todas as pessoas, o máximo possível, para que as pessoas sejam reconciliadas com o Senhor. Obrigado por Jesus, é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. O quarto motivo, bom motivo para nós vivermos, é a mensagem de Cristo. Contemple o que Jesus fez. Experimente a transformação de vida. Represente ao Senhor aqui nesse mundo e fale para as outras pessoas acerca do Evangelho do Senhor. Que Jesus Cristo possa nos ajudar e nós possamos viver, então, para o Senhor até o último dia de vida.